Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um evento do Instituto ESP de Londrina, né? Agradeço a presença de todos que já estão conosco, de todos que vão compartilhar dessa tarde agradável com a professora Rose Gursky. Iremos conversar um pouquinho sobre o livro que foi lançado, né? Retratos em Psicanálise e Educação, que foram organizados por ela, né? E pelo Rinaldo Voltolini. Então, durante nessa conversa, essa live, a professora irá apresentar a ideia do livro e vamos conversar um pouquinho sobre essa interface muito interessante da psicanálise e da educação, certo? Bem-vindo a todos que já estão conosco, muito obrigado pela presença de vocês, realmente imagino que será uma tarde muito agradável, de muito conhecimento, e eu queria fazer uma apresentação da professora Rose, né? Vou tentar resumir o máximo possível, apesar de ser quase impossível resumir o currículo dela, mas a professora Rose é psicóloga e psicanalista, ela é mestre em Psicologia do Desenvolvimento pela Federal do Rio Grande do Sul, em 97, e doutora em Educação, também pela Federal do Rio Grande do Sul, em 2008. Né? Ela é professora associada do Departamento de Psicanálise e Psicopatologia do Instituto de Psicologia da Federal do Rio Grande do Sul desde 2010, e também docente do programa de pós-graduação em Psicanálise, Clínica e Cultura na mesma instituição. Pesquisadora membro e uma das fundadoras da Rede Internacional Coletiva Amarrações, pesquisadora membro da Rede Interamericana de Psicanálise Política, pesquisadora membro da Rede Universitária Internacional de Estudos Psicanalíticos em Educação, pesquisadora associada ao Grupo de Pesquisa Além da Tela de Minas Gerais, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, a APOA. Ela tem 3 livros publicados, 3 ensaios sobre a juventude e violência, Quando a Psicanálise Escuta a Socioeducação, Debate sobre a Adolescência Contemporânea e, desculpe-me, eu me perdi aqui também, Educação e Função Paterna, Cenas da Infância Atual, a Família, a Escola e a Clínica, além de vários capítulos. Ela desenvolve, além de vários artigos, capítulos em outros livros também, né? No campo da infância, adolescência, psicanálise e educação. Desenvolve pesquisas e intervenções na área de psicologia, psicanálise e educação, tanto no âmbito clínico quanto educacional, com ênfase nos seguintes segmentos: interface, psicanálise e educação, clínica da infância, adolescência e juventude, socioeducação, mídia, cinema e cultura contemporânea. Ou seja, é um vasto currículo que seria impossível de ficar aqui falando mais sobre ele. Vou colocar a professora conosco para que possamos compartilhar aqui. Bem-vinda, professora, tudo bem? Tudo bom, Ferdinando? Boa tarde. Uma alegria estar aqui. Uma alegria para nós. Professora, é impossível não se falar sobre isso. Como conseguiu reunir tantos autores num livro tão diverso que fala sobre a universidade, que fala sobre a educação, que fala sobre a psicanálise, que fala para a psicanálise além da clínica, né, para além do espaço do set analítico? Queria que você explicasse um pouquinho esse contexto para nós. Certo, Ferdinando. Já referi a alegria de estar aqui contigo, agradecer muito o espaço do ESP, né? Em momentos tão difíceis assim para a educação nacional, eu acho que a gente tem que realmente reconhecer, né, esses espaços tão interessantes que se abrem. E vou responder a tua primeira questão, essa, Ferdinando, eu acho que contando um pouco da, digamos assim, da geografia do livro, né? O Retratos da Pesquisa em Psicanálise e Educação é uma coletânea, como tu referiu, né? São 13 capítulos, que reúne as pesquisas e extensões, os trabalhos, né, de pesquisadores, docentes de universidades públicas e privadas do Brasil, e que estão reunidos no que a gente chama carinhosamente GT, né? Mas que é o diminutivo para o grupo de trabalho. Grupo de trabalho da onde? Da ANPEP. Tá? A ANPEP é a Associação Nacional
de pesquisadores em psicologia, de pós-graduação em psicologia, nos cursos de psicologia. Bem, então, assim, eu queria começar também ressaltando uma questão importante para as pessoas que não estiveram em outros momentos, nós já falamos sobre o livro, né, em outras lives, mas para quem não esteve presente, quero situar que o livro é o segundo volume publicado pela editora Contracorrente, tá? Dentro de uma coleção que nos alegrou muito, né? Se chama Educação e Psicanálise, essa coleção que foi uma iniciativa da Contracorrente e que é coordenada pelo professor Christian Dunker e pela Ana Cristina Dunker, que é diretora da escola Carandá Viva a Vida, em São Paulo. O Christian esteve aqui, tá, falando sobre A Paixão da Ignorância, que foi o primeiro volume publicado dentro dessa coleção. Tá? E para nós, Ferdinando, foi assim uma agradável surpresa, né? Porque justamente como eu já pincelei antes, é um momento bastante desagradável para a educação nacional, né? Muito complicado, especialmente em relação às produções da universidade, da pesquisa e da ciência. Tá? Há praticamente um ataque frontal, né, a todas essas instâncias aí que eu referi. Tá? A gente sente como se houvesse praticamente uma desconstrução orquestrada, né, da educação, da ciência, da pesquisa. E, enfim, parece que se renova mais uma vez. Desculpa, fala, Ferdinando. Não, é que deu uma travadinha, eu pensei que tinha parado, me perdoe. Não, mas pode continuar então, professora. Se renova. Se renova aquela frase conhecida do Darcy Ribeiro, né, de que a crise da educação no Brasil, na verdade, não é uma crise, é um projeto. Né? E, infelizmente, se renova aí nessa nova nuance, né, na direção, então, de ataques muito fortes às universidades e à pesquisa. Né? Então, foi muito interessante poder contar também, eu falava no início da abertura, né, em momentos tão sombrios como o nosso, poder contar com essa iniciativa da Contracorrente. A gente brincava com o Valinha aí, em outros momentos que, além de algo muito importante, foi um ato de caráter ético-político para nós, né? uma espécie de uma intervenção, assim. Então, queria situar essa localização do livro, né? O GT, né? Eu vou chamar daqui para frente de GT, o grupo de trabalho, ele, nesses últimos anos, né, ele tem contribuído com várias discussões nesse campo da psicanálise e educação. Quero explicar aqui para quem está nos ouvindo, né, que a ANPEP, que é essa associação, todas as áreas, né, tu és pesquisador também, Ferdinando, todas as áreas, elas têm uma associação que reúne os pesquisadores de pós-graduação da sua área. Então, dentro da ANPEP são os pesquisadores em psicologia que estão vinculados a programas de pós-graduação. E nós devemos ter, não sei ao certo, mais de 80, 90 GTs. Né? O nosso, ele se dedica especificamente dentro da área da psicologia ao campo das pesquisas em psicanálise e educação. Então, quem nós encontramos dentro do grupo de trabalho? Docentes, como eu já disse, de universidades públicas e privadas, de diferentes regiões do país e de diferentes universidades. Tá? São todos psicólogos, psicanalistas que participam de programas de pós-graduação. E o GT vem, então, desde 2006, que foi o ano da sua fundação. Uma das fundadoras do GT de Psicanálise e Educação, eu imagino que tu conheças, a professora Maria Cristina Kupfer. Certamente. Professora, sim, uma pessoa com muita contribuição nesse campo, né? E especialmente naquilo que diz respeito ao tema da educação especial.
né, que agora, infelizmente, é um tema que retorna, né, e retorna numa pauta com bastante retrocesso. Né. Mas, então, assim, esse é o terceiro livro do grupo de trabalho, né, e depois de várias contribuições, entre elas o IRD, né, que eu até não sou a pessoa mais indicada para falar aqui, mas que a professora Maria Cristina trabalhou muito, né, nesse diálogo com as políticas públicas de saúde mental da primeira infância, né. Então, com várias contribuições nesse campo da inclusão educacional, a inclusão de crianças autistas, psicóticas, né. Depois de muitas contribuições nessa área, os anos foram passando, né? E a gente sabe que fazer ciência, para fazer uma boa ciência, é preciso também acompanhar os movimentos sócio-históricos. Né? Então, nesse sentido, o grupo acabou também girando seus interesses. Né? E acabamos tendo aí pessoas que se voltaram para trabalhos que têm um atravessamento mais social e um atravessamento político. Tu ia perguntar alguma coisa, Ferdinando? Não, eu ia comentar justamente isso, da importância desse livro em relação a sair da pesquisa universitária, né, da pesquisa dentro do nicho universitário, e ir fazer a pesquisa, que continua sendo uma pesquisa de muita importância, continua sendo uma pesquisa universitária, mas no local onde a pesquisa deve acontecer, né? Então, nas instituições, nas escolas, etc. O livro se caracteriza muito por isso, né? Por essa extensão da psicanálise aos diversos ramos da sociedade, o que vem sendo fundamental para escutar esses sujeitos que muitas vezes não são escutados, né? Exatamente, tu já me ajuda na tua fala, tu já dá um pouco do teor, né, da nossa intenção com o livro. A gente tem ali capítulos que tratam de diferentes contextos, né, e que justamente atravessam essa discussão da psicanálise e educação com o tema da política e com questões sociais. Né? Então, como eu diria isso, assim, é preciso que a gente possa ter um ouvido nas questões que o desamparo de cada tempo social vai vetorizar, vai sinalizar. Tá? Então, as questões também das pesquisas, elas chegam para nós, elas devem chegar para nós a partir daquilo que está sendo mais caro para a sociedade, ou vamos usar a palavra, mais sofrido. Tá? Então, a gente tem grupos que trabalham, por exemplo, com as políticas educacionais, né, de inclusão, ali tem docentes que trabalham com as políticas socioeducativas, né, com as políticas de saúde mental, com a questão da formação docente, né? E isso talvez seja um ponto importante de deixar claro. A gente não limita as nossas pesquisas à escola, à instituição escolar. Tá? Quando a gente fala em psicanálise e educação, é algo mais amplo do que, digamos, psicanálise e pedagogia, né? Ou psicanálise e escola. Então, inclui outros espaços além da instituição escolar, CAPSIS, né, as instituições socioeducativas e outros espaços da cidade. Tá? E justamente, Ferdinando, esse nosso diálogo, eu não sei se quem está nos ouvindo já teve acesso ao livro ou não, ele está no forno, está saindo, né? Mas nós tivemos a grata alegria, né, de poder convidar para esse diálogo que busca justamente articular a escuta psicanalítica, né, que a gente sempre tem essa ideia de que é algo mais clássico, mais ortodoxo, com as discussões da cidade, com as discussões da sociedade, e aí a gente convidou a professora Miriam Debier Rosa, tá? Que é do Instituto de Psicologia da USP, e que há algum tempo atrás, aí não muito tempo, né,
acho que 2016 ou 2017, ela lançou um livro muito interessante, já tem um trabalho de longa data, Miriam, né, com essa questão da psicanálise política, e ali ela cunha um conceito que é muito importante para nós, que é o conceito, tem sido muito importante, né, que é o conceito de dimensão sociopolítica do sofrimento psíquico, né, que é justamente essa ideia de que a gente não pode imaginar que trabalha com um sujeito psicológico, né, que não tem questões de raça, não tem questões sociais, né, não tem questões de gênero. Então, é justamente um conceito que nos ajuda a trazer, né, esses elementos que são da vida e do mundo para dentro dos nossos estudos, né? Eu vi justamente, Ferdinando, que eu não pude assistir a live tua com o Christian, né? Mas como está lá na rede, eu pude assistir depois, e eu vi que vocês tiveram uma excelente conversa sobre essa dimensão digamos assim, da psicanálise ser muitas vezes conhecida como aquilo que fica somente para as elites, né? Então, como se a psicanálise virasse as costas, né, para essas questões. Tu ia dizer alguma coisa? Não, eu adorei isso, porque justamente uma das coisas que me chamou a atenção, tanto na do Dunker quanto agora, né, é a retomada de autores como Paulo Freire, Darcy Ribeiro, autores brasileiros que falam sobre a educação brasileira, e também isso, né, a psicanálise não é uma ilha que está fora da cultura, que está fora da política, né, numa parte do livro que eu gostaria que você abordasse um pouquinho também, Rose, a hora que puder, justamente fala sobre a formação dos professores e o que o professor está enfrentando agora, né? Que o professor é comunista, que o professor é isso, que o professor é aquilo, que o professor é aquele outro. Então, os jovens que vêm se formando agora como professor já vêm carregando consigo uma discriminação nata, né? Do tipo, olha, você vai ser professor, você vai atrapalhar o país, né? A gente tá numa posição inversa. O professor não colabora com o país. Parece que o dia do professor é o único dia que muda, né? O resto a gente está atrapalhando o país. Já pensei aqui muitas coisas, né? Muito oportuna a tua intervenção. Me lembrei daquela fala do Siddhartha Ribeiro, quando ele foi ao Roda Viva, né? O Siddhartha vinha participando da SBPC e aí falando desse desmonte da ciência, ele diz assim, pois é muito interessante, né? Porque as pessoas, eu escuto as pessoas falarem um pouco sobre o nacionalismo atual, o projeto nacionalista, né, do país. E daí ele diz, mas me custa entender como o desmonte da educação, da ciência e da pesquisa pode ser um projeto de um país. Né? Então, acho que justamente a figura do professor, eu acho que é a figura que condensa, né, isso, assim, esses ataques todos que estão sofrendo. Me lembrei agora, né, também de ontem para hoje, não sei se tu chegasse a ver, e aí não é uma questão nacional, né, é um movimento maior, um professor que foi decapitado em Paris, né? Não sei se tu chegasse a ver isso. Eu só vi a reportagem rapidamente, assim, não cheguei a ver totalmente a reportagem, mas me chamou a atenção. E uma coisa que está muito encantadora no livro é exatamente isso que você está colocando, né? Passa pelo papel do professor, mas um dos capítulos, inclusive, fala do adolescente, da tecnologia, né? Da intervenção da tecnologia, fala sobre a infância, fala sobre a formação. Fala, de alguma forma, assim, contempla exatamente aquilo que a gente acaba deixando de lado, né? Que por alguns motivos, aqui eu falei com o Dunker também sobre isso, e acho que seria interessante escutá-la também, como o nosso país, de uns tempos não, é muito histórico isso, de muito tempo, a gente coloca a cultura como despesa, né? Como uma coisa de gasto, e não como investimento, não como uma criação de uma linguagem, de uma característica, de um procedimento de um país, né? Como é nos outros países, né? A gente coloca aqui ir ao teatro como um gasto absurdo, né? Tanto que comentei até com o Dunker,
e que eu assisti uma peça de teatro que era da Broadway, que estava em São Paulo e que foi feita online, não tinha 50 pessoas assistindo, e a peça era R$ 200 a entrada, porque as pessoas não têm a cultura. Assiste uma live com 500 mil pessoas, e tudo bem que a live seja importantíssima também, mas não assiste uma peça de teatro, né? Uhum, uhum. Isso justamente depende muito dos investimentos, né? Isso é que nem uma família, onde a família vai investir e vai vetorizar como um caminho possível de futuro, né? Então, justamente quando a gente pensa, né, essa fala do Darcy Ribeiro, que não é uma crise, mas é um projeto, esse desmonte constante e crônico, né? Lembrando aí do próprio Paulo Freire, né, quando ele iniciou as suas pesquisas, eu não vou lembrar agora do nome da cidadezinha onde ele começou com toda a metodologia de alfabetização, né, dos adultos, eram índices altíssimos de analfabetismo no Brasil, né, e ele começou, em seguida, isso foi cortado, né, mesmo sendo um projeto que estava sendo visto que vinha dando certo, né. Então, a gente pode se perguntar realmente qual é o nosso projeto de nação, né? Mas aí, Ferdinando, eu acho que a gente entra realmente em muitas variáveis que dariam muitas outras lives, né? Por exemplo, pensar quem é de fato o aluno que a escola pública reconhece como seu, né? A gente tem índices muito grandes ainda, muito amplos, de evasão escolar, né? Trabalhando com a socioeducação, né? Eu trabalho um pouco mais de perto com a socioeducação, a gente costuma também tensionar a questão assim de qual é o projeto do país para esses jovens pobres de periferia e especialmente negros, né? Porque quando a gente olha para as estatísticas de abandono escolar, de evasão, e ao mesmo tempo olha para as estatísticas das instituições socioeducativas, a gente vê que isso coincide, né? Então, de fato, não há um acolhimento, né? Esses são os primeiros a evadir. Bem, enfim, então realmente a gente precisa talvez repensar muitas coisas, né? Especialmente um tema que está sendo muito debatido atualmente, que é o racismo estrutural no Brasil, né? E que justamente coloca, desde a tenra infância, né, a adolescência, esses sujeitos numa posição de condições muito ruins, né? Digamos assim, não participam do sonho da nação. Né? Então, por isso, não há essa aposta. Acho que dá para a gente articular com isso que tu falavas, né? De se consumir pouca cultura no nosso país, de modo geral, e aqui eu estou trazendo um parênteses, né? De modo especial ainda com essa população. Mas eu não queria perder um gancho aí de uma questão anterior que tu fez, né? Que foi da tua discussão lá com o Dunker, com o Christian, de que justamente eu queria ressaltar que tem dois pressupostos do nosso trabalho atual, né? E eles vão muito nessa direção do que tu colocavas. Né? Por um lado, a gente entende como fundamental que a sociedade esteja próxima da universidade e da pesquisa. Né? A pesquisa acadêmica, ela tem sentido se justamente ela puder dialogar com as questões urgentes do país, né? Com as demandas, a gente chama assim, na psicanálise, e dá para estender para esse também para esse outro espaço, né? É preciso que a gente esteja muito afinado com isso, porque essas são as interrogações que vale a pena a gente pesquisar. E por outro lado também, como o nosso GT, ele é formado, né, a maior parte por psicanalistas ou por psicólogos em formação, né, psicanalítica, nós também temos aí o desejo de poder levar, né, pensando na realidade brasileira, na realidade nacional,
levar a escuta psicanalítica, que é uma ferramenta tão importante, né? Importante no sentido da emancipação do sujeito, né? Do ponto de vista singular, e também importante do ponto de vista coletivo, levar o discurso da psicanálise, né? O Freud dizia, a psicanálise é um patrimônio da cultura, ela não é só uma terapêutica, tá? Ela é uma terapêutica, mas não é só. Então, levar o pensamento psicanalítico, essa possibilidade crítica, né, que a gente tem a partir da psicanálise, contribuindo aí com o despertar singular e coletivo, tá? Então, eu acho que essa é uma marca muito forte do nosso grupo, levar a escuta psicanalítica para fora das paredes do consultório do analista. Tá? Então, não é só o nosso grupo, tem outros grupos no Brasil que têm trabalhado com isso, mas tem sido uma mola nossa. Inclusive, o próprio contexto, o início do livro, inclusive, né, nos primeiros apontamentos, fala, e em um determinado momento me chama a atenção, né, num artigo que eu li, e muitas vezes a gente confunde a psicanálise, né, porque existe ainda a discussão muito séria se psicanálise foi ciência, se não é ciência, não é ciência, né, essa coisa toda, e aí acaba se confundindo que a psicanálise não pode se envolver com pesquisa, então, a partir do momento que se imagina não sendo ciência, vamos pensar assim, né, então, que a psicanálise não pode ser usada como contexto de ciência, quer dizer, e a psicanálise é muito séria, o trabalho da psicanálise foi muito sério, foi feito por um cientista. Freud trabalhou sistematicamente, Lacan trabalhou sistematicamente, tantos outros trabalharam sistematicamente com a psicanálise, né, e compreendendo ela. É um trabalho grande para ser desconsiderado numa universidade como uma pesquisa séria, né, que é justamente o que se coloca ali no começo a primeira parte, inclusive, né, a pesquisa psicanalítica na universidade e depois os diferentes caminhos na pesquisa da psicanálise e educação. Queria que você abordasse esses dois temas um pouquinho, e daí eu abro para umas duas perguntas, e já se preparando para a escuta, depois da escuta Flannery, né? Flannery. Flannery. Pois é. Essa é uma questão, é uma briga bem intensa e bem interessante, né? Para tu ter uma ideia, o programa de psicanálise clínica e cultura, que eu faço parte e atualmente também coordeno, né? Na URGS, ele é o terceiro programa de pós-graduação em psicanálise no Brasil, né? Veja bem, são muitos programas de psicologia, mas nós temos só 3 de psicanálise, cuja área de concentração é a psicanálise. Não quer dizer que a gente não tenha, Ferdinando, nos outros programas, linhas de pesquisa, né? E psicanalistas que são docentes também. Né? Mas programas que têm como área de concentração a psicanálise são só 3. E eu digo que é uma briga interessante porque a ciência, de modo geral, e a psicologia, né, é um pouco dominada pelo paradigma mais positivista de pesquisa, né? E a pesquisa psicanalítica, ela tem as suas particularidades, né? Então, tem a ética psicanalítica, o Freud dizia, clínica e pesquisa andam juntas, né? Então, ela tem a sua particularidade, mas ela acompanha o método clínico e são outras premissas que a constituem, né? Então, realmente, não é a pesquisa positivista, não é a ciência positivista, é uma outra metodologia de pesquisa. Tá? Então, essa é uma questão importante, porque é uma metodologia de pesquisa que justamente tem nos possibilitado, né, organizar estudos, investigações e os trabalhos de extensão, que tu sabe bem que são super importantes, né, nessa relação com a sociedade e com a comunidade, onde a metodologia muitas vezes é levar
a escuta para dentro desses outros lugares, mas não a escuta essa idêntica do consultório, partindo das mesmas premissas e da mesma ética, mas construindo ali o que a gente chama muitas vezes de dispositivos clínicos, né? Que partem, onde a escuta Flannery é um deles, pode ser pensada como um deles, né? Como um desses dispositivos. Ia perguntar algo? Não, foi o tema que você abordou no seu doutorado, inclusive, né, Rose? Então, no meu doutorado, o livro que tu leu, 3 ensaios sobre juventude e violência, é o livro produto da minha tese de doutorado, onde eu trabalhei com a questão, muito brevemente, né? Trabalhei com a questão de jovens de classe média e média alta e o envolvimento com situações de violência extrema, né? Um pouco na tentativa de desmistificar essa associação sempre tão rápida entre violência e pobreza, né? E sem entrar em maiores delongas, ali eu trabalhei, por exemplo, com aquela situação que, não sei a tua idade, Ferdinando, mas que aconteceu em meados da... Como? 50 anos. Não era para dizer, mas assim, eu queria só. Tu deve ter conhecido a situação, né? Que foi do Índio Galdino, que foi incendiado por um grupo de jovens em Brasília, né? Na passagem do Dia do Índio, acho que foi abril de 97, 96, algo assim. Né? Então, episódios como esses. Lá eu trabalhei, então, com essa temática, num programa de pós-graduação em educação, né? Mas eu queria, de algum modo, trabalhar com a escuta psicanalítica. E aí eu acabei, ali junto com a minha orientadora, né, construindo o que a gente chamou de um dispositivo metodológico. Eu trabalhei mais com pesquisa teórica naquele momento, né? Não tinha essa pesquisa de campo, de instituição ou diretamente com os sujeitos. E aí eu construí um dispositivo metodológico que se chamou Ensaio Flannery, né? Depois, chegando na universidade e seguindo o trabalho com a adolescência em situação de vulnerabilidade e violência, né? E me aproximando da socioeducação, muito em função do enorme aumento das estatísticas, né, de jovens que vinham praticando atos infracionais e do que eu vinha avaliando como uma criminalização excessiva dos atos juvenis, né? Acabei, então, me aproximando da socioeducação. Ali, a gente acabou, então, no grupo de pesquisa, construindo esse dispositivo da escuta Flannery. Daí, para fazer a escuta não dos adolescentes, com os adolescentes a gente trabalhava em rodas, mas para fazer a escuta dos agentes socioeducativos, né? Então, assim, pegando esse gancho, para a gente não perder também o prumo do livro, né? No capítulo, Ferdinando, eu conto um pouco dessa construção, né? Eu e a Cláudia Perrone, que é uma colega que coordena comigo um dos eixos do NUPEC, que é o nosso núcleo de pesquisa, né? Ali a gente conta um pouco desse caminho, do ensaio Flannery à escuta Flannery. Né? E ao contar esse caminho, a gente está justamente contando uma das faces das pesquisas em psicanálise e educação. A gente considera a socioeducação uma variação da educação, né? Algo até que seria mais interessante que nem existisse, né? Digamos, se a educação pudesse dar conta, mas isso é outra conversa. Eu acho assim que foi fundamental, né? Inclusive uma colocação que foi muito bem feita, que não existe não há uma intenção de colocar a psicanálise como se fosse a fórceps, encaixando em cada uma das coisas e explicando o mundo, né? Não perde a característica da singularidade no mundo plural, né? Passa a fazer uma outra
forma de escuta, que continua sendo uma escuta do sujeito, mas agora, né, um pouco diferente. Eu trabalho com criança e adolescente, é isso que a gente escuta na clínica com criança e adolescente. Eu não escuto só a criança, tem um de 3 anos, eu escuto ele, a mãe dele, o pai dele, a avó dele, a tia dele, né, a escola que não está vindo, a professora que ele está com saudade. Tantas escutas envolvidas, né, que esse sujeitinho, ele não é só ele, né, ele é um compêndio de sujeitos, inclusive com os desejos de cada um desses sujeitos que também estão impregnados nele. Então, justamente, né, uma das nossas ideias é o que eu já um pouco referi antes, a psicanálise não é só uma terapêutica do singular, né? Ela também pode nos ajudar a pensar, digamos, os sistemas, os laços, as relações aí, e pensar de modo crítico, e até vou dizer, de modo também, no bom sentido, subversivo. Tá? Então, a gente problematiza não só o que é das singularidades do sujeito, mas também das questões coletivas e sócio-históricas do laço social. Tá? E isso também importa, como eu dizia antes, né, Ferdinando, porque quando a gente se encontra com os sujeitos, por exemplo, os adolescentes nas rodas, né, ou mesmo os agentes socioeducativos, que num certo sentido corresponde um pouco a isso que tu falava, né? Os pais, a criança e os pais. Na instituição socioeducativa tem os jovens e tem ali aqueles que vão representar o outro deles, né? Que seriam os adultos que estão no cotidiano. Então, a gente precisa também entender essas relações todas, né? E, especialmente, né, Ferdinando, eu acho que uma questão que tem nos sensibilizado muito nesses últimos anos é entender que esses sujeitos todos, eles sofrem e não estão apartados das contingências que constituem eles, né? Que é, como eu dizia antes, a raça, a classe, a cor, a etnia, que é justamente essa dimensão que eu falava, a dimensão sociopolítica do sofrimento psíquico, né? E aí eu acho que tem um ponto também importante, é atentar para a concepção de sujeito, né? Nós trabalhamos com essa ideia, que é uma ideia bem freudiana e também lacaniana, né? Que não tem dicotomia entre o social e o psíquico, entre o singular e o coletivo. Tá? Então, é desde essa concepção que a gente também trabalha nas pesquisas em psicanálise e educação. Tem uma expressão que a gente usa muito, né? Que é da psicanálise implicada. Então, tu dizia um pouco antes, né, da aplicação, e justamente a gente faz um tensionamento entre essas duas posições, né? A psicanálise, na sua relação com a educação e com outros campos, no seu início, ela teve alguns entraves, né? Como é que se chamava? As patografias, que eram aquelas análises de autores, né, da literatura, que deu, assim, muita confusão e mal-estar, né? O Lacan dizia, bom, para a gente poder fazer a escuta de alguém, né, nesse sentido, pensar sobre o funcionamento de alguém, é preciso que esse alguém fale. Tá? Então, isso lá no tempo do Freud, eu estou me referindo aqui à as primeiras décadas do século XX, ali 1910, 1913, 15, até 1920, né? Ele vinha um pouco deslumbrado, Freud, com esse diálogo com a educação, com a literatura, que são diálogos muito interessantes, mas que a gente não pode transformar numa aplicação, né? Então, a gente faz esse contraponto de pensar numa psicanálise que não é implicada, que não é, desculpa, aplicada, que a gente não vai lá, digamos, iluminar a educação, dizer o que o educador deve fazer, né? Dizer qual a posição melhor de aprendizagem. Não, a psicanálise implicada
a gente fala mais da transmissão de uma posição, né? Da transmissão de uma ética, de uma concepção de sujeito. Tá? Então, aqui também, atualmente, a gente usa essa dimensão de psicanálise implicada para dizer da implicação com essas questões do nosso tempo. Tá? Então, não é uma psicanálise que está também de costas para essas questões. A gente está implicado com o sofrimento psíquico do nosso tempo. Tá? Eu acho isso fundamental mesmo, porque aquele exemplo que você citou, né, do índio, né, dos meninos que atearam fogo no índio, levando, desconsiderando, se foram de todo julgamento agora, né, a realidade é bem diferente quando a gente fala de um infrator rico, ou pelo menos bem-sucedido, de uma família bem-sucedida, e um infrator pobre, né? Aqueles lá, dois deles, um é desembargador, o outro é técnico do Tesouro Nacional, e quando você vai para uma instituição, como você disse, com negros da periferia, a realidade é totalmente diferente. Por isso que não dá para fazer uma psicanálise aplicada do tipo, ó, isso funciona aqui, aqui, ali, da mesma forma, né? Que é uma característica bem Exatamente. que traz também. Exatamente. E aí, nessas diferentes cenas, né, Ferdinando, nos diferentes cenários, a gente precisa pensar que tipo de conexão a psicanálise, então, vai fazer com outros campos, que tipo de conexão vai fazer com o campo da educação, né? Porque a gente digamos, não lida muito bem com essa ideia de uma colonização de uma área sobre outra, né? Essa noção um pouco iluminista e colonizadora, assim, né? De que a gente vai, então, fazer prescrições, de que a gente vai fazer uma relação vertical. Né? Então, também dá para pensar isso nas diferentes realidades culturais e sociais, como tu está dizendo. Né? Ou seja, a ética é a mesma, né? A ética da transmissão da falta, como estrutural, né, da não completude, mas a gente precisa fazer algumas flexões aí, né, até para que possa se dar a questão da transferência, né? Quer dizer, o suposto saber e a transferência também só vai acontecer se o sujeito ali pudesse se sentir escutado, né, nas suas questões. Então, a gente tem realmente muito cuidado com isso, também por uma outra questão, né, que é muito séria, que já atrapalhou, acho que muito a educação, que é essa excessiva psicologização, né? Aquela ideia do Freud explica, né? Às vezes, o Freud explicando muito acaba complicando, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma sociedade com premissas, assim, premissas neoliberais, que estão sempre mirando, né, um sujeito ideal e adequado às normas, né? E aí a gente precisa fazer, então, justamente a contrapelo disso, né? Convocando, de alguma forma, o que a gente também convoca quando está na clínica, né? Que é o lugar do sujeito e do desejo. Né? Essa é a dimensão transformadora da psicanálise, né? E que pode vir a ser uma dimensão de transformação social também. Né? Eu acho interessantíssimo, inclusive, isso que você colocou, Rose, é fundamental pensar, né? Porque muitas vezes eu, enquanto professor, sou professor de crianças e adolescentes, né? Também trabalho no ensino superior, com especializações também, mas como professor de crianças, principalmente quando eu fiz pedagogia, né? E fui trabalhar com crianças menores, como as leis elas são feitas sem escutar os professores, né? Sem escutar quem está com as crianças, quem está vendo essa realidade. Né? A mesma coisa aconteceu agora durante a pandemia, né? Eu comecei a fazer uns treinamentos lá no que foi pedido pela escola, e o rapaz estava falando para eles, então vocês usam o Google Meet, o Zoom, daí vocês passam para a tua plataforma. A maioria olhava assim e falava, o que é isso, gente? O que é Google Meet? O que é Zoom? Como é que faz plataforma? Que história que é essa? Então, a educação, ela sempre é colocada assim, né?
parece-me que esse distanciamento que tem com a universidade, justamente, né? Os pesquisadores da universidade, que não deixam de ser essenciais para que possamos continuar trabalhando, dificilmente, às vezes, não escutam os professores que estão lá, dentro da sala de aula, na base, na periferia, inclusive, para poder criar sugestões ou novos paradigmas ou padrões de trabalho, esquecendo que nem sempre é possível fazer esse tipo de função que eles estão pedindo. É importantíssimo isso. E a psicanálise, quando ela foi começada a se colocar, eu me lembro que logo que da psicanálise, confundia-se muito o que se falava de psicanálise Piaget, Vygotsky, com afetividade. Chegou um momento em que o importante era dar afetividade ao aluno, abraça o aluno, passa a mão na cabeça do aluno, escuta o aluno e pronto, a educação vai funcionar muito bem, obrigado. Você passou por essa fase, provavelmente, também. Sim, a questão dos afetos, né? Eu acho que mais recentemente a gente tem aí uma outra mirada sobre isso dos afetos que está sendo discutida e problematizada pelo Vladimir Safatel, né? Uhum. E da importância da circulação dos afetos, mas é de uma outra forma. Eu entendo o que tu está dizendo, né? E acho que o mais importante, né, é a gente pensar em dar esse lugar de escuta, que é uma dimensão bem construtivista, se a gente for pensar, né, que dá esse espaço para o outro. É a dimensão da alteridade. E aí eu acho que entra uma questão que o Dunker, nas falas dele sobre a coleção e o livro, ele tem colocado, né, que são algumas parecências das ideias do Paulo Freire e do Lacan. Tá? E eu acho que tem essa dimensão de poder dar um lugar para o outro, tá? E para a sua construção. Então, a escuta é radicalmente isso, tá? É a gente poder fazer, e o construtivismo também, é que essa construção possa partir das questões de cada sujeito. Tá? Isso. Sim, desculpa. Inclusive levando ao sujeito esse conhecimento que você acabou de falar, né, do Safato e de tantas outras pessoas que falam sobre afetividade do jeito que deveria ser falado, né, o que deveria ser chegar até a escola efetivamente, né? Acho que o Lacan, né, ele um pouco ali no retorno a Freud, ele faz um certo movimento de que a gente possa justamente resgatar o que se chamava da peste freudiana, que é essa dimensão mais subversiva, né? E que lá na década de 50, por ali, ele entendia, né, que estava muito dominada pela dimensão do imaginário, com algumas interpretações ali da escola inglesa, né? E que a gente pode pensar como um paralelo aí dessa questão dos afetos, né? Então, volto a dizer, sim, eles são importantes, mas em termos de revolução do sujeito e de transformação, não é aí que reside, né? Mas é claro que a gente precisa, eu sempre digo, né, para que a transferência, que é a mola, né, transformadora de muitas situações do sujeito, e a gente pode pensar que dá também do social, aconteça, é preciso que o sujeito se sinta acolhido, né? Acolhido para, enfim, se sentir à vontade para falar de si, porque é só a partir disso que alguma coisa vai poder acontecer, né? Professora, nós estamos aí com 48 minutos de live, né? Se quiser agora apresentar um pouquinho mais o livro, só queria avisar a todos que estão nos escutando que daqui a pouco entra conosco o Fernando, que é o editor do livro, né? O rapaz que representa a Contracorrente, que vai nos explicar como ter acesso ao livro, como ter acesso ao livro do Dunker também, que já está lançado, da professora logo já deve estar no mercado aí também, com desconto, que é uma coisa que o professor desaponta, né? Como é bom um desconto, né? E essas coisas.
Então, o Fernando vai conversar conosco logo depois do finalzinho, e também só para colocar aqui, muita gente elogiando, muita gente falando muito assim, agradecendo, dizendo que está muito boa a live, e falando de como é importante a contribuição da psicanálise nas áreas educacionais, né? Como isso é fundamental escutar, né? Como é importante essa chegada da psicanálise, como falei para o Dunker brincando, né? E escutei do Leandro dos Santos, né? Pobre tem inconsciente, afinal de contas, né? Aluno tem inconsciente, professor tem inconsciente, quem está institucionalizado tem inconsciente, como é que funciona isso, será, né? Pois é, justamente, eu acho que assim, para a gente finalizar com chave de ouro, né? Eu acho que essa ideia que tu recolhe, ela é fundamental, né? Quer dizer, não existe isso. Pobre não tem inconsciente, até mesmo as crianças, né? Enfim, a todo o trabalho, teve momentos em que já se pensou lá com a Ana Freud, por exemplo, para ela que tentou construir, né, a pedagogia psicanalítica, ela entendia que as crianças não tinham condição de entrar em transferência, né? Porque ela dizia que tinham ali ainda muito pregnante o outro real, a figura dos pais, né? E uma questão que a gente sabe, quem clinica, eu acho que tu clinica também com crianças, né, Ferdinando? As crianças entram em transferência, ou seja, onde tem, né, um psicanalista, é possível que o inconsciente apareça, né? Porque às vezes a gente discute isso, né? Os alunos nos anos iniciais perguntam, mas afinal de contas o Freud, então, ele criou o inconsciente. Bom, para que o inconsciente, as produções possam ter um registro de existência, é preciso que alguém escute. Então, o que o Freud fez foi mostrar, né, que essa produção estava ali, estava com as histéricas que a medicina não conseguia dar conta, né? Enfim, então, onde tem o ouvido de um psicanalista, a gente pode assistir aí as produções, pode escutar as produções do inconsciente. Né? E isso também pode ser transmitido, né? Essa é a nossa ideia quando a gente diz também de que não é só uma dimensão terapêutica, né? É uma ética que pode ser transmitida, é um patrimônio da cultura que nos oferece um modo crítico de pensar, né? Então, quando a gente está também levando para a instituição socioeducativa, fazendo as rodas de conversa, rodas de rap, rodas de sonho, com os adolescentes, a escuta Flanery com os agentes, a gente está levando também um outro modo, talvez, de olhar para esses sujeitos para dentro da instituição, né? De olhar e de escutar. Vou colocar um companheiro aqui com a gente, professora. Ô, Fernando. Boa tarde, gente. Tudo bom? Boa tarde, Fernando. Como é que está? Oi, Fernando. Tudo bem? Tudo bem, pô. Melhor que o café, essa live, esse bate-papo, gente. Um grande aprendizado. Parabéns, viu? Muito bacana mesmo. Muito bom. Bom, como eu falei, professora, só para você saber, então, o Fernando vai nos acompanhar, né, para falar sobre o livro. Queria pedir um segundinho de licença, só para fazer um merchandising aqui do Instituto ESP, né? Dizendo que o Instituto ESP tem sim, estão perguntando se ele tem pós-graduação. Nós temos 2 especializações que estão com as matrículas abertas. A especialização em Fundamentos da Psicanálise, Teoria e Clínica, que está com turma presencial em Londrina, Curitiba e São Paulo, e uma turma via streaming, e a Psicanálise com Criança e Adolescente, que tem uma turma presencial em Londrina e também uma turma via streaming, tá? O site... Opa, já tinha colocado aqui, desculpa. O site é esse daí, se vocês quiserem nos visitar. E depois continuamos falando. Professora Rose, as suas últimas palavras, né? Fique à vontade agora para conversar com a gente, falar um pouquinho mais sobre a concepção do livro. Pois é, acho que nesse âmbito das metodologias de pesquisa, né, no campo da psicanálise e educação, a gente está inovando. Né? Eu não conheço esse recorte, então
sugiro aí que quem tem interesse, né? E aí não é só para o público acadêmico, porque, como eu disse, a gente acaba tendo capítulos ali. Tem gente que trabalha em CAPCIS, né? E também dá aula, então acaba fazendo as suas pesquisas, as instituições socioeducativas. Então, para o pessoal, os abrigos, né? Para o pessoal que trabalha nas instituições, também acho que pode ser um livro muito interessante. Os colegas super generosos na transmissão das suas experiências, né? E contando um pouco como é levar, então, esse paradigma da pesquisa psicanalítica, né, para a sociedade, nas instituições e nos diferentes locais da cidade. Convido a todos a conhecer. Isso. Lembrando que o livro sai da universidade e vai parar no adolescente, tecnologia, passa por professor, passa por criança e adolescente, passa por institucionalização, passa por tudo, né? É um grupo muito grande o seu grupo, né? Um grupo de um trabalho muito diverso. Isso faz uma diversidade no livro que acaba sendo muito interessante, né? E isso surgiu, Ferdinando, eu acho que eu acabei não contando essa parte, isso surgiu de uma preocupação do grupo com o que vinha se produzindo justamente nesse recorte das pesquisas em psicanálise e educação. Né? Então, a gente começou desde 2015 uma pesquisa multicêntrica. Multicêntrica por quê? Porque dentro dos GTs da Ampep, a gente procura também ter um equilíbrio regional. A gente sabe que o Brasil é um país de muitas desigualdades, né? Então, as regiões também têm desigualdades. Então, a gente procura sempre fazer um equilíbrio disso, né? A gente sabe que tem uma produção acadêmica bem mais vultuosa sul e sudeste, né? Mas a gente tem colegas também, poucos ainda, infelizmente, do norte e nordeste, e aí a gente foi fazendo essa pesquisa, levando os dados em eventos, escrevendo artigos, dossiês, mas dentro do nosso projeto de fazer um diálogo mais vigoroso com a sociedade, com a comunidade, um pouco também na ideia de que a gente precisa devolver para a sociedade, né? O que a gente vai realizando nas nossas pesquisas, que tem financiamento também, enfim, né? Então, dentro dessa ideia, o livro, ele atinge mais, né? Porque os artigos nas revistas científicas, eles ficam um pouco mais dirigidos ao público acadêmico. Exatamente. Então, dentro desse cenário, agora a gente fecha um ciclo aí, né? Eu vou fazer uma convocação aqui ao Fernando, para ele conseguir articular, professora, porque existem algumas perguntas aqui falando sobre sonhar com o futuro e o momento que a gente está vivendo politicamente. Então, o Fernando articular mais uma live entre eu e você, para a gente entrar um pouquinho mais nesse lado político e voltar lá na sua tese de doutorado, né? Para trabalhar esses assuntos, deixando o livro um pouquinho de lado, que está agora, que era o foco dessa live, né? Para falar um pouquinho sobre esse comprometimento que você teve com esse trabalho fundamental, né, de educar o pessoal, né? Todos os jovens, né? Os jovens de uma forma geral. Tu gostaria que eu falasse um pouquinho da escuta flaneria, isso? Exatamente. Tá. Bom, eu já iniciei um pouco, né, contando de que esse trabalho que começou ali no 3 ensaios sobre juventude e violência, ele acabou migrando para a adolescência em situação de vulnerabilidade e violência. E aí, acabei chegando na socioeducação. Quando nós chegamos na socioeducação, nós começamos com rodas de conversa com os adolescentes, né? Um pouco a gente começa, não é? Na clínica, em geral, as famílias trazem as crianças, né? E depois começam a aparecer as questões dos adultos. Então, a gente começou com os adolescentes e ali fomos ouvindo uma porção de queixas, de muitas situações que a gente sabe que são a realidade, né? Como a gente costuma tensionar, apesar do paradigma da socioeducação
ter chegado, né, ali com a Constituição Cidadã, com o ECA, tudo isso, ainda tem muito do paradigma da situação irregular nas nossas instituições socioeducativas, né? Então, eles vinham contando de episódios muito sérios, de hostilidades, de muita tensão com os agentes socioeducativos, como eu já disse, são os adultos do dia a dia, né? Bom, e fomos trabalhando com isso no trabalho, para ter uma ideia, né, no trabalho de pesquisa e extensão que a gente faz, são os bolsistas, né? Eu acho que a sociedade tem ouvido isso porque tem tido muito corte de bolsas, né? Então, os bolsistas são os estudantes de graduação, tem bolsistas de mestrado também, nós não temos ainda doutorado no nosso programa, porque é um programa muito novo, de 2015. Bem, então, na supervisão desse trabalho, eu fui me dando conta que poderia ter ali uma demonização, né, forte dessa figura dos agentes. E por que isso? Porque isso também começou a aparecer na fala dos bolsistas, né? Para quem os agentes eram o problema da socioeducação. E a gente sabe que sempre onde tem essa redução, né, tem alguma questão ali. Então, começamos a nos perguntar de que modo também esses trabalhadores sofriam, né? Porque é um trabalho que gera muito sofrimento. E nessa construção aí de uma escuta que derivou em outra, né, a gente acabou, então, construindo o dispositivo da escuta Flanery. A escuta Flanery, ela nasceu através de uma pesquisa de mestrado, num primeiro momento. Uhum. E a nossa ideia seria poder escutar, como a gente dizia, a quente, esses dramas do dia a dia. Os agentes, eles muitas vezes fazem, como eles chamam, 12 para 12, né? 12 horas, às vezes até um pouco mais. Então, a gente começou a pensar numa espécie de um pronto atendimento, né, que tivesse ali no dia a dia. Daí essa mestranda que iniciou o trabalho dava uma espécie de plantão 2 vezes por semana na instituição, né, e ficava ali por 2 horas. Bom, e tem todo um capítulo que eu não vou ter como entrar em detalhes, né, de que desde o meu doutorado eu venho trabalhando muito com Walter Benjamin, que é um filósofo alemão, da Escola de Frankfurt, e que trabalhou bastante com a figura do Flaner, né? Então, com a Flanery do Baudelaire, né? Que era um poeta francês, um poeta maldito lá do século XIX, maldito para alguns, para nós, bendito, né? E que bastante irreverente, né? Tem uma alegoria da figura do Flaner e do Baudelaire, que é ele passeando com as tartarugas nas galerias parisienses, né? Então, toda uma crítica à extrema aceleração daquele momento, da metrópole que tinha se tornado Paris, rasgada, né, nas ruas, enfim, seria a pré-história do neoliberalismo, digamos assim, né? E ele fazendo um contraponto muito, muito poético e construtivo de tudo isso, através também da Flanery, da figura do Flaner. Então, nessas questões aí, com a Flanery num ouvido, né, e com o drama da socioeducação no outro, a gente foi construindo esse dispositivo que a gente chama um dispositivo metodológico de escuta, que nos serve para levar a escuta para essa realidade. Uhum. Certinho. Eu estou convocando o Fernando aqui para voltar, acho que ele, sem querer, saiu. Professora, eu só tenho a agradecer por toda essa excelente aula, né, que nós tivemos, esse diálogo tão agradável, né, parabenizar pela organização do livro, que não deve ter sido nada trivial, né, deve ter sido um trabalho bem grande, né, e ressaltar a fundamental importância que você acaba de colocar, que a pesquisa universitária ela continua sendo importante e ela se faz
com bolsistas, programas de pós-graduação, investimento na educação através de editais, etc., né? Eu trabalho aqui numa instituição de ensino, a Universidade Estadual de Londrina aqui, lá eu sou astrofísico, né? Mas a gente depende do financiamento do governo para algumas coisas, sim, e são fundamentais para que o país continue entrando na cultura, aprendendo, trabalhando. Sim, a gente trabalha um pouco na dimensão da micropolítica, como a gente diz, né? Que é essa escuta ali de um a um, de um grupo, de uma instituição, mas a gente sabe que isso vai fazendo também o seu efeito. E é muito triste essa falta de investimento, porque isso acaba sendo uma interrupção de possibilidades de futuro, né? Exatamente. Enfim. Bom, muito obrigado pela live. Volto, Fernando. Daí, se quiser se despedir do pessoal, que depois daí você pode ficar à vontade, né? E aí a gente vai fazer a venda do seu livro agora. Então tá, muito obrigado pelo espaço e a gente segue conversando aí na sequência. Um abraço, Ferdinando. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Tchau. Pronto, Fernando, agora conosco. Fale aí sobre o livro. Ué, não estou aparecendo. Ah, estou aqui no canto. Aqui do ladinho. Tô parecendo aquele jogador que vai assinar o contrato e fica procurando um símbolo na camisa, sabe? Exatamente. Então, primeiramente, agradeço a participação da Rose Gursky, que aceitou o convite assim, de uma forma tão generosa. Agradeço muito. Foi muito bacana o bate-papo. Foi um grande aprendizado. Fiz algumas anotações aqui. Se tiver com dúvida, vou correr no WhatsApp e perguntar para ela, viu? Parabéns, você conduziu muito bem esse debate também. Em relação ao livro, ele estará disponível no dia 20. No dia 20 agora, né? E aí o cupom de desconto está aí na tela, né? Que é o ESP Contra 30, né? E assim que o livro estiver disponível, as pessoas que fizerem a aquisição, a gente vai enviar pelo correio e tudo, né? E o do Dunker, né? Que teve a live na semana passada, o dele é diferente, que é o ESP Corrente 30, né? Paixão da Ignorância, ESP Corrente 30, né? Que também faz parte do cupom, só que é um outro livro que também faz parte da coleção do Retrato da Pesquisa em Psicanálise e Educação, que é a segunda obra dessa coleção. Uhum. Certo. Então, nós temos ESP Contra 30, isso, que é o da Pesquisa em Psicanálise, e do Dunker, ESP Corrente 30. Que foi Corrente 30, isso, perfeito. Lá, os dois aí. Na tela. Isso. E convido vocês, mais uma vez, Fernando, aproveitando aqui, convido vocês a conhecer o site do Instituto ESP, né? Que é o institutoesp.com.br, para que vocês possam, eu vou colocar aqui na tela, né? Para que vocês possam conhecer nossas pós-graduações. Estamos com 2 especializações com matrículas abertas. Voltando a dizer, psicanálise, teoria e clínica, fundamentos da psicanálise, teoria e clínica, com turmas presenciais em Londrina, Curitiba e São Paulo, e uma turma via streaming. Na realidade, nossa segunda turma, a primeira nós já fechamos. E a psicanálise com criança e adolescente aqui em Londrina, e a turma via streaming. A turma via streaming, deixando claro, não é a aula é feita via streaming, mas é no dia, a aula é ao vivo. Então, vocês terão oportunidade de interagir com os professores na sexta-feira à noite e no sábado o dia inteiro, né, com os professores que estiverem dando aula. Temos aí na nossa equipe de professores Ana Suíça Cesarino, Jorge Cesarino, agora vai ser um monte aqui que seria complicado de ser falado, mas tem Michele Kamers, tem Michele Roman Faria, né, tem Ferdinand Zapparoli, eu. Né? Em breve, inclusive, o curso de pós-graduação em São Paulo, né? O curso já está lançado em São Paulo, né? Só estamos esperando a época da matrícula quando que nós vamos ter a oportunidade de começar a fazer presencialmente, né? Porque, afinal de contas, você está me devendo uma cerveja, né? Aí em São Paulo, diga-se de passagem, né? Verdade. Vamos beber bastante, sim. Vai aquele tempo calor. Hoje, por exemplo, está um pouco frio aqui em São Paulo, né? Mas até lá, o curso vai começar possivelmente em abril, correto? Abril, né? Exatamente. Abril, março e tal. Esse período já tem um calor aqui, aí já vale a pena, né? Apesar que cerveja é bom tomar em qualquer tempo, no calor, no frio, né? No calor é melhor, claro, né? Mas
Hoje está frio, vou tomar do mesmo jeito. E lembrando que também nós estamos, assim, muitos eventos, né, que estão aí no chat aqui, vocês têm os links para poder entrar, outros eventos de cursos que estamos oferecendo em psicanálise com criança e adolescente, fundamentos da psicanálise também, né, vamos ter uma jornada logo, agora em novembro, e o Fernando, nosso parceirão aí, teremos outros lançamentos de livro, né, Fernando? Em dia 24 já temos uma outra previsão, né? Se quiser falar um pouquinho. Verdade, com a Zila Ramírez, né? Ela vai falar do livro dela, que é o Menino Azul e a Família Colorida, né? Que fala sobre autismo, né? No dia 24. Uhum. E depois teremos outros aí que a gente está programando, né? Mas agradeço bastante, assim, agradeço muito a presença dos ouvintes que estiveram participando, mandando perguntas, né? Que participaram também daquela do Tebas, que participaram hoje, enfim, pô, isso é muito bacana. O evento não seria a mesma coisa sem a participação de vocês, né? Exatamente. Bom, gente, acho que é isso. Fernando, muito obrigado mais uma vez pela parceria, muito obrigado pelo trabalho aí conosco, né? Voltaremos a conversar logo. Aos que estiveram presentes conosco, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos elogios aqui no chat, e nos encontramos dia 24 novamente. Entrem no site do Instituto ESP para adquirir o livro, vale muito a pena. São 350 páginas de puro conhecimento. Do Dunker também, eu acho que é perto disso, 300 e poucas páginas de muito conhecimento também. Relembrando que estão falando de autores, gente, que foram abandonados durante um tempo aí. Paulo Freire, né? Darcy Ribeiro. Oi? Darcy Ribeiro. Foi mencionado, né? Os outros autores que foram deixados de lado aí. É um momento muito importante para que possamos retomar a educação no país. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Valeu.